Fala pessoal, Douglas Saito aqui, seja muito bem-vindo à aula do Lean 6 Sigma ou Lean Six Sigma, depende de como você quer falar. Esse conceito, ele é muito atual e é abrangido em quase todas as indústrias, praticamente adotam pelo menos parte desse conceito, ou de Lean, ou de Six Sigma, ou dos dois juntos. Portanto, é um assunto que importa e a gente vai utilizar muito dele, a gente vai explorar ele e primeiramente a gente vai saber da onde que ele veio, o que ele faz propriamente e qual que é a saída dele, o que ele nos traz de benefício que nós iremos usar durante todos os outros módulos aí para frente. Então, o Lean Six Sigma, como você pode ver, né, já nesse esquema aqui, ele contempla duas coisas. Né? Duas coisas. Não é uma coisa só? Não, não é. A primeira delas é o que está em vermelho, a gente chama de Lean Manufacturing, e a segunda que está em azul é o Six Sigma propriamente, ele mesmo. E nessa interseção, ou seja, o que está em comum aos dois, ou seja, aonde tangencia os dois, é o desperdício, reduzir o desperdício, que é o principal objetivo, que aí sim é o Lean Six Sigma. Tudo isso foi criado, né? Da onde que veio isso? Isso é importante saber. Normalmente eu vou direto ao ponto, né? Mas é importante saber um pouco da história disso, para você saber da onde que isso foi criado. Primeiramente, isso foi criado na automobilística, né? Na indústria automobilística. Por quê, né? A pergunta é, mas por quê? É claro, a indústria automobilística é a indústria que mais gera tecnologia, né? Em relação à produção em série. Então, lá para o ano de 1900 e alguma coisa, Henry Ford foi o pioneiro a fazer um esquema que produz em série, que produz vários ao mesmo tempo, que produz em larga escala, que produz para atender a população em massa, né? Em massa. Ele foi o primeiro a desenvolver algo nesse sentido. Né? E depois, posteriormente, Toyota, Taylor, e aí vai. Um monte de gente copiou, um monte de gente aprimorou, um monte de gente foi levando isso até chegar nisso daqui. Né? Por quê? Né? Por quê? Porque o que a gente aprendeu em qualidade e processo é muito bacana, é muito importante. Mas mesmo assim, falta alguma coisa. Né? Então, eu diria que isso aqui, o Lean Six Sigma, é um complemento do que a gente já aprendeu. Né? A gente aprendeu qualidade de processo. Então, muito do que você vai ver aqui é bem parecido até, eu diria, mas ele é um aprimoramento. É como se você desse um segundo passo, ou seja, fosse mais a fundo nisso. Por quê? Porque tem questões que, na qualidade do processo, que ainda são vagas, são rasas, e ele aqui aprofunda, né? Justamente porque, para você ter uma noção de larga escala, né? Quando você pensa em produzir, uma caneta, é fácil, né? Agora produz 1 milhão de canetas por mês. Você precisa de controles um pouco mais robustos. Ou seja, você precisa olhar um pouco mais distante, você precisa ter monitoramentos que te dão dados mais precisos, não só instantaneamente, mas que te garantam o futuro. Né? Ou seja, o Six Sigma fala muito disso, né? De você conseguir prever a assertibilidade do seu processo lá para frente, em longo prazo. Né? Uma indústria precisa disso para prosperar, porque senão ela está fadada à falência. Se qualquer indústria de larga escala não aplicar, né, pelo menos uma parte disso daqui, né, com certeza a concorrência irá, então ela está fadada ao fracasso. Então começaremos pelo Lean, né, pelo Lean Manufacturing. E como eu falei, os dois têm tangência em reduzir desperdício. Né, reduzir desperdício. E o Lean Manufacturing, ele é essencialmente aprimorar processo, foi como eu coloquei aqui. Então, você diria, mas, professor, aprimorar, melhorar mais ainda do que a gente já viu no processo? Mas, professor, tudo no processo está descrito num fluxograma? Né? Foi a primeira coisa que a gente viu no processo, e você, obviamente, treinou esse fluxograma, você sabe que o fluxograma ele demonstra a sequência como as coisas são executadas. Dá para melhorar isso? Ou seja, fazer um fluxograma melhor? Não é nesse sentido, né, que é
para fazer um fluxograma melhor. O fluxograma é aquele mesmo, você não vai mexer, a não ser que esteja uma atualização. Mas a questão do fluxograma é que é muita pretensão, né? Agora você pensa aqui comigo, né? Imagina, eu acabei de fazer um fluxograma. Na minha fábrica tem 1000 colaboradores, né? Eu juntei 2 ou 3, porque não dá para juntar 1000, né? Para fazer um fluxograma, junto com a equipe de apoio, e a gente elaborou. Olha, primeiro monta isso, depois você monta isso, depois você monta isso, depois você monta aquilo, depois você monta isso. E treinei os 1000 colaboradores e a linha começou a rodar. É muita pretensão minha achar que o fluxograma sozinho dê conta, né? Dê conta de todas as 1000 pessoas, que são pessoas individuais, têm as suas próprias características, têm as suas alegrias e tristezas diárias, têm os seus esquecimentos e suas criatividades extraordinárias durante o dia. Sim, decorem um pedaço de papel, assumam aquilo como verdade absoluta e transmitam aquilo na hora do trabalho. Né? Se você acredita plenamente nisso, né? Eu estou desconstruindo completamente essa ideia. Então, o fluxograma é importante? Claro que é importante. É uma base. Né? Sem essa base, conforme eu falei, na própria aula do fluxograma, não dá para fazer nada. Então, se você não tiver fluxograma, não esquece isso aqui. Não serve para nada. Não dá para fazer mais nada. O fluxograma é importante. Só que ele, por si só, não dá conta de uma produção em série. Em que sentido? Né? Então, no Lean Manufacturing, a gente vai explicar alguns conceitos Lean. Né? Aqui é muito comum a palavra enxuto. Né? Conceito enxuto, de enxugar mesmo. Né? Da coisa ser justa. Né? Ser exatamente o que precisa. Né? Não ter a mais nem a menos. Isso é um conceito Lean, é um conceito enxuto. Então a gente vai tratar de conceitos enxutos. Porque esses conceitos, né, uma fábrica de 1000 funcionários, tem que ser difundidos para todos os funcionários. A relação de conceito é exatamente essa. Todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo pensar pelo menos parecido. Ou todo mundo pelo menos saber o objetivo, aonde que vai chegar. Essa é a ideia do Lean em relação a conceitos. Então, as próximas aulas nós vamos abordar conceitos do Lean. Né? Conceitos do Lean que fazem aprimorar o processo para reduzir desperdício. Ótimo, muito legal. Então, professor, basta só conceitos? Ou seja, só falar, mostrar PowerPoint, explicar? Não, né? Não. É preciso ter ferramentas que apoiem os conceitos. E o legal dessas ferramentas é que elas vão no processo. O Lean, ele ataca muito o processo, ou seja, o chão de fábrica mesmo, né? Mesmo. Muitas das ferramentas Lean servem para planejamento, como a gente vai ver. Por exemplo, planejamento de um novo produto. Isso é alta direção, junto com a engenharia. Tem muito, o Lean ajuda muito nisso, mas ele essencialmente vai para a produção, onde está todo mundo fazendo o quê? Facilitando a vida de quem opera. Né? Opera. Então, existe, lógico, um fluxograma, como as coisas são feitas. Então, as ferramentas, elas ajudam que o fluxograma seja feito. No sentido de não ter erro, no sentido de você colocar o único jeito que dá para colocar, porque aí facilita, o colaborador não tem outra opção. Né? Então, nós vamos ver ferramentas como Kanban, Pokayoke, 5S e o famoso Just-in-Time, que é o conceito puxado. Né? Então, essas ferramentas e outras, né? O Lean, ele é muito abrangente, e isso, as ferramentas se desdobram também em outras coisas. Né? Essas ferramentas, elas suportam principalmente quem opera. Né? Principalmente quem opera. E eu vou dar um exemplo para você, que você vai ver no seu cotidiano. Um exemplo de Kanban. Kanban. Você já pode ter notado em alguns estabelecimentos, né, supermercado, alguma coisa nesse sentido, que existe na prateleira, a prateleira é inclinada, né, em alguns produtos específicos, ou no freezer, ou em alguns lugares onde tem lata, ou onde tem caixa. Né? O conceito de Kanban é muito simples. Ele é um alerta que vai te ajudar a mostrar quando está acabando. Né? Isso é um dos conceitos do Kanban. Eu estou explicando rapidamente para você entender. Porque facilita quem está passando ali olhar, porque quando você tira uma primeira, a segunda cai.
Quando você tira a segunda, a terceira cai. Vai chegar uma hora que não vai ter mais, você só vai ver a primeira e não vai ver a segunda, porque já não tem mais nada ali. Isso é um conceito de Kanban. Se ela não fosse inclinada, você tiraria a primeira, a segunda não escorregaria. E você olha lá e parece que tem muito mais lá para o final. Né? Até que alguém empurra e tudo mais. Esse é um conceito de Kanban. Né? Kanban é Lean, porque facilita a vida de quem está na operação. Ou seja, no fluxograma você vai colocar isso, né? Pode até colocar como um comentário, né? Mas existe uma ferramenta que suporta isso. Não só o fluxograma, como qualquer folha de processo. Né? Existem ferramentas que te ajudam, né? Auxílio visual, né? Qualquer auxílio visual também é considerado uma ferramenta Lean, porque ajuda quem está fazendo a não errar, a melhorar o processo. Quando você faz isso, você torna o processo mais robusto, ou seja, mais à prova de falhas. Quando isso acontece, você reduz o desperdício. Explicado o Lean, muito legal, é exatamente isso que a gente vai ver, o Lean, esses conceitos e essas ferramentas. Em segundo, tem o Seis Sigma. Né? Seis Sigma. Vamos ver, Seis Sigma é interessante porque o que é, por que 6 e por que Sigma? O que é Sigma é a primeira pergunta, né? E por que 6? Né? Porque não 2, 3, 20 e é 6. Né? Então a gente vai entrar um pouco nisso, vai explicar que Sigma é desvio padrão e que quando cabe 6 desvio padrão entre a diferença do limite e a média, você tem uma quantidade quase que perfeita, de produção. Essa frase eu falei de propósito para te inquietar já, para você já ficar curioso, né? E chegar na aula com muito mais sede. Né? Então a gente vai falar um pouco de Seis Sigma. E o que ele faz essencialmente? Ele faz um monte de outras coisas. O Seis Sigma é quase uma filosofia, né? Assim como o Lean também. Né? Mas eu coloquei aqui para você, eu destaquei aqui o que essencialmente a gente vai abordar. Né? O que do Seis Sigma importa. Né? Porque eu poderia, para dar um curso de Seis Sigma completo, eu teria que ter um outro curso de 200 horas. Né? E do Lean também. Mas eu vou tratar aqui o que importa. Né? O que é mais importante. E o que importa é o que usa na empresa. Eu vou te falar o que usa de fato na empresa. Né? E o que usa na empresa é controlar variação. Variação de quê? Né? A próxima pergunta, né, é essa. Variação de processo. Então, é claro, você pode produzir carro, você pode produzir navio, você pode produzir avião, pode produzir violão, você pode produzir o que você quiser. Tá? E todos concordamos que, como eu falei no começo, que a produção em série, em larga escala, ela tem as suas dificuldades. Então você há de concordar comigo que quando se tem muita gente, muita máquina trabalhando ao mesmo tempo, né, é bem provável que um violão saia diferente do outro, um carro saia diferente do outro. Às vezes não tão visível, né? Porque a gente vê, a primeira coisa que a gente pensa, né, diferente, a gente pensa em dimensões geográficas, dimensões materiais de espaço. Né? Mas podem ter outras dimensões, como composição do material, por exemplo, a cor diferente, tonalidade, questão de iluminação, por exemplo. Tem infinitas variáveis, né, que um produto pode se caracterizar. Então todos concordamos que uma produção dessa tudo varia. Né? Primeiro que nada é igual a nada, né? E nunca vai ser. Então, o que o Seis Sigma faz é que pelo menos a tendência é que sempre chegue numa linha, né, que seja a maior perfeição possível. Né? Tudo varia, mas o Seis Sigma puxa para o meio, para onde que deveria estar. Isso é importante? Nossa, e muito. Você pode ver que quando você chega ao nível Seis Sigma, porque nível porque pode estar a sua produção pode estar no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 ou no 6. Né? Então, quanto mais Sigma, mais a chance de você acertar o seu produto. Quando você está no Seis Sigma, é 3,4 milhões por milhão que você erra. Ou seja, você produz 1 milhão, 3,4 você erra. Isso a gente vai tratar no Seis Sigma. Não se assuste com os números, que posteriormente eu vou detalhá-los para você.
E 4 e 5. Tem sigma que você perde 1%. Né? De 1 milhão dá 1.000. Né? Se eu não me engano, é 4 sigma. Você perde 1%. Mas você fala, claro, 1% da produção não é nada. Imagina, então, uma produção de avião. Né? Quando nós tratamos de segurança, né, principalmente, e quantidades absurdas de produção, 1% é muita coisa. 1% de falha, né, quer dizer que a cada 100 aviões, um está com defeito, vai cair. Onde que isso é inadmissível? Então é claro que uma indústria de avião ela vai 6 sigma, até mais, porque a produção dela, o avião não pode errar, porque é uma questão de segurança, absurdamente. Se você pensar outros processos, né, como por exemplo a distribuição de luz elétrica, quilowatt-hora, se você pensar em 1% disso, quanto de energia elétrica desperdiçou? Né? Ou se você pensar em vidas, partos, por exemplo, imagina 1% de erro, 200, 300 partos, nós estamos falando de 2 ou 3 pessoas que deixaram de nascer. Então, é claro que você controlar a variação de processo quando tem questões de segurança e em larga escala, ou seja, vou traduzir, aquilo que gera risco para a sua empresa. Eu vou controlar todos os processos, todas as máquinas, todas as entradas e saídas. Não, aquilo que gera risco. Né? Aquilo que pode ter problema. E como que eu descubro que pode ter problema? Análise. Né? Análise. Então é isso que a gente vai fazer. A tendência é sempre chegar ao 6 sigma. Nem sempre isso é possível. Né? Porque existem variáveis no processo que é muito difícil. E a gente vai... isso aqui, inevitavelmente, tem conta, né, para fazer, porque é relacionado ao desvio padrão. Sigma é o próprio desvio padrão. Se você não viu esse conceito, se você já viu e esqueceu, se você sabe muito bem, os três casos, você está num ótimo lugar, que eu vou explicar a essência do desvio padrão e você vai entender finalmente para que ele serve. Para que ele serve. E o 6 sigma, ele trata, por conta desse sigma no processo, ele trata muito mais de monitoramento e prevenção. Né? Lógico, quando você faz uma análise estatística de 6 sigma, você monitora instantaneamente, né, o seu processo. Além disso, o 6 sigma ele te mostra em longo prazo. Então, se você está com a produção em 6 sigma, você pode dormir que amanhã, né, a produção vai sair ok. Vai sair ok. Existe a chance de falhar? Né? É o que eu falei, é 3,4 por milhão. Lógico que sim, existe. O processo vai ser perfeito? Nunca vai ser perfeito. Porque eu falei, nada é igual a nada. Né? Então, qualquer variação, mas estatisticamente, né, com esse monitoramento, com essa prevenção, né, a gente chega num quase perfeito. Então, veja que sensacional. Né? Eles inventaram essas coisas, né, justamente para aproximar o processo o melhor possível. Né? O melhor possível. E isso, qual que a tangência desses duas filosofias, né, desses conceitos gerais? É, lógico, reduzir desperdício. Qual o desperdício? Todos os desperdícios. E aqui eu listei 3, que esses 3 você deriva ao infinito. Né? Ao infinito. Desperdício de material, lógico que você gasta material para produzir alguma coisa, mesmo que seja um serviço também, até o serviço também gasta alguma coisa, nem que seja papel. Né? Internet, como é que você vai se comunicar, carro, gasolina. Né? Existe uma logística do serviço, dependendo do serviço. Material, insumo propriamente. Né? Insumo. Em relação a estoque, o estoque mínimo possível. Por quê? Por conta do JIT, né? Do Just in Time, é o estoque mínimo possível. Reaproveitar o máximo do que dá para reaproveitar de material. A gente fala de tempo. O tempo ele está presente em tudo, ou seja, todos os processos têm tempo. Então, reduzir o tempo de todos os processos. Diminuir o tempo que as coisas são feitas para fazer mais rápido. Fazendo mais rápido faz mais. Né? Não só o tempo do processo, né? Mas o tempo, por exemplo, de chegada das coisas, chegada de peças, chegada de material. E, por último, a expertise.
né? Botar cada expertise no seu lugar. E quando você reduz o tempo de alguém que tem uma certa expertise, um certo grau, né? Você reduzindo esse tempo, você pode deslocar esta expertise para outra função, para uma função que é mais o core business da empresa, para uma função que é mais essencial da empresa. Então você reduz todos esses desperdícios, né? Todos os desperdícios. Exatamente, são as características do Lean e também do Sigma. Exatamente nesse ponto de você utilizar o material da melhor maneira possível, utilizar seu tempo da melhor maneira possível e utilizar a expertise das pessoas da melhor maneira possível. Então, todo esse conceito de Lean Six Sigma suporta o que a gente já aprendeu de qualidade do processo. E é fundamental que você entenda, né, para você saber como uma empresa contemporânea trabalha, praticamente. A visão do Lean Six Sigma, a gente vai ver, ela é muito mais gerencial, ou seja, você ganha até uma certa liderança aprendendo isso, né? Inevitavelmente, o trabalho é em equipe. Então, com esse conhecimento, né, você vai tratar com as pessoas. Não dá para trabalhar com isso sozinho. Né? Com isso sozinho. Né? Isso é um ponto importante, porque eventualmente você vai tratar com as pessoas utilizando esse tipo de metodologia. Então, diferente um pouco da qualidade do processo, que a gente é mais pontual, às vezes, aqui a gente trabalha com grupos, com amostras, com dados maiores. Então, a gente está afastando um pouco do pontual e tendo uma visão um pouco mais geral de uma empresa. Ficou clara a diferença. É bom falar isso, porque não é a mesma coisa. Né? E vocês vão perceber que muitas ferramentas de qualidade de processo aplicam aqui no meio também. Espero que tenham gostado da aula do Six Sigma e vamos para os conceitos. Valeu!